Capítulo 1213, No Fundo do Mar, Parte 3. Bem-vindo à nossa cidade de Zen. Mesmo que você possa pensar que esta sala é apenas uma caverna artificial, na verdade é um lugar para hospedar pessoas de diferentes raças. Ren disse enquanto tirava os roupões de banho do amuleto e os entregava aos outros dois tritões antes de secá-los com magia da água. De acordo com Shot, os humanos tinham problemas com a nudez, e falar enquanto suas guelras ainda estavam cheias de água era um incômodo. Esta é a sua casa. Parece um bom lugar para morar. Tista disse para ser educado. Tudo que ela conseguiu perceber antes de Ren selar a sala com magia da terra foi um monte de pedras e várias formas móveis que poderiam muito bem ser peixes. Obrigado pela sua gentileza, mas duvido que você consiga apreciar a beleza da nossa cidade com seus sentidos humanos, mal disse, percebendo seu constrangimento. Como há uma quantidade limitada de ar, é melhor não perder tempo com sutilezas. Ren o repreendeu. A razão pela qual trouxemos você aqui é para lhe dar os detalhes finais sobre sua missão. Para se infiltrar em Kolga, você não pode se mover parecendo tritões nem humanos. Os habitantes da cidade amaldiçoada têm uma aparência diferente e você precisa se moldar para se parecer com eles antes de entrar. Por que você não levou alguns cadáveres para a reguia, então? Flória perguntou. Estudar sua fisiologia e modificar nossos corpos levará tempo. Por boas razões. Kolga tem muitos habitantes, mas se alguns deles desaparecerem, eles serão denunciados. Ao sequestrá-los no último minuto, estamos ganhando tempo para você, não desperdiçando-o. Ren respondeu. Além disso, por causa da ligação com o Sol Proibido, os cadáveres teriam desaparecido no momento em que tirei o amuleto dimensional. Trazê-los aqui é o melhor compromisso possível. Ela tinha acabado de falar quando 3 cadáveres saíram lentamente do teto, que havia sido temporariamente transformado em um material mais macio com a magia da terra. Eles pareciam tritões que ficaram presos entre a forma subaquática e a superfície. Eles tinham pele azul em vez de escamas, nariz e guelras, e barbatanas saindo de onde deveriam estar as orelhas. Mais nadadeiras saíram de suas panturrilhas, cotovelos e pulsos. Todos eles tinham cabelos de cores estranhas que pareciam saídos de um anime. Ao examinar os cadáveres com a visão da vida, Lid percebeu que todos eles tinham armas e anéis encantados. Esta missão é muito mais importante do que eu esperava. A julgar pelo equipamento, os tritões capturaram nobres para nos dar mais liberdade de movimento. Eu me pergunto quantas pessoas sacrificaram suas vidas para nos dar esta oportunidade, ele pensou. O grupo rapidamente despiu os Kolgas mortos, armazenando as roupas dentro de suas respectivas armaduras Skalevalkyr para replicá-las. Além disso, seus feitiços de diagnóstico eram inúteis em cadáveres. A única maneira de estudar sua fisiologia era dar uma boa olhada neles antes que os cadáveres desaparecessem. Se eles chegaram aqui tão rápido, acho que estamos perto de Kolga, Lid disse sem interromper seu trabalho. Correto. Zen é um dos postos avançados mais próximos. Precisamos verificar constantemente os status dos cristais de mana que alimentam as matrizes e substituí-los. Kalya disse. Como e por que a Kolga consegue se expandir apesar de todos os seus esforços? Todos os cristais do mundo não podem competir com o geyser de mana, Rin suspirou. Kolga está cercada por cidades como Zen, mas o melhor que podemos fazer é desacelerar seu avanço. Seu Sol Proibido lhes permite cultivar e lhes confere uma vida longa, mas eles precisam de mais comida do que aquilo que têm. Eles têm que alimentar a si mesmos, ao seu gado e às pessoas que mantêm como sacrifícios. Cada vez que Kolga se expande, os seus habitantes obtêm mais solo para cultivar. Ren disse. Certo, eles não podem pescar porque mesmo que não houvesse a sua barreira, eles não podem se afastar do sol sem morrer, Tista assentiu. A única coisa que não entendo é como você conseguiu aguentar tanto tempo contra um geyser de mana. É porque Kolga precisa da maior parte de sua energia para manter a água fora da cidade, filtrar o ar de que precisam e abastecer seus sistemas defensivos. Isso lhes deixa pouca energia mundial de sobra, mas é o suficiente para fazê-los ganhar terreno após acumular. Acumulando por tempo suficiente. Ren disse.
Kolga é uma das razões pelas quais os tritões têm tão poucos recursos para suas pesquisas mágicas. Usamos tudo o que obtemos do mar e de nossos aliados para evitar que ele se espalhe. O bastardo que transformou Kolga de um porto seguro em um pesadelo foi um dos nossos, e assumimos a responsabilidade por suas ações. Se o avanço é tão lento e há escassez de alimentos, então como eles podem alimentar um ritual tão poderoso? Lid perguntou. Não sei. Às vezes um de nossos soldados é capturado, mas tomamos muito cuidado para nunca chegar muito perto da barreira. Ren balançou a cabeça. Uma última pergunta. Glória agora tinha cabelo rosa, pele azul clara e se movia de maneira estranha devido ao amplo busto de sua nova forma, ao qual ela não estava acostumada. Como você sabe a senha da formação do outro lado? Não há nenhuma formação do outro lado. Apenas alguns sentinelas que procuram rachaduras em nossa barreira na esperança de conseguir alguma comida extra. Eles recebem qualquer estranho com a mesma alegria de um tubarão que encontra um peixe morto. Ren respondeu. Eles são realmente arrogantes. Lita agora tinha cabelos ruivos flamejantes. A criatura que ele imitava era mais baixa e mais gorda que seu corpo humano, fazendo parecer o gêmeo perdido de Vastor. Meus deuses, como Vastor anda com suas pernas atarracadas. Você pode perguntar a ele na próxima vez que o vir. Tista riu dele bamboleando a cada passo que dava. Ela agora tinha cabelos azuis, olhos violetas e um corpo muito mais magro que o dela. Ela se juntou aos outros que já estavam andando pela sala para se acostumar com seu novo corpo e não levantar suspeitas uma vez dentro de Kolga. Não é tanto arrogância quanto confiança. Matar até mesmo um deles é muito difícil e cada segundo passado dentro da barreira é como ter veneno quente correndo em suas veias. Mal disse. Então como você matou aqueles 3 caras? Lita apontou para os 3 cadáveres que já haviam começado a apodrecer a uma velocidade visível a olho nu. O rápido feitiço de escuridão conseguiu se livrar do fedor antes que todos começassem a vomitar. Não fizemos isso. Criamos uma rachadura na barreira de propósito para atrair alguns dos sentinelas. Um passo para fora de Kolga é suficiente para transformar esses monstros em presas fáceis. Ren disse. Depois de um tempo, Kalha começou a sentir tonturas e logo mesmo aconteceu com os outros. Pronto ou não, você tem que ir. Quase ficamos sem ar. Mal disse, pegando a mão de Tista novamente enquanto Ren deixava a água fresca fluir para dentro do quarto. Eles deixaram a cidade e em questão de minutos até as meninas puderam ver um ponto de luz no horizonte que se tornou maior e mais brilhante à medida que se aproximavam. Graças a um dos 14 sentidos de Solos que lhe permitiu ver debaixo d'água, Lid foi o único capaz de compreender a natureza da fonte de luz antes de quase uma chegar a Kolga. Capítulo 1214, No Fundo do Mar, Parte 4. Lid tinha visto muitas matrizes poderosas cercando cidades perdidas e sabia que elas não poderiam emitir tanto brilho. Os tritões e Shot mencionaram ao grupo a existência de um sol proibido, mas teria sido idiota desperdiçar seu poder para produzir uma luz poderosa o suficiente para iluminar o fundo do mar mesmo daquela distância. Um bom mago teria concentrado seu poder para garantir a proteção da cidade e nutrir os campos. Fazer mais seria inútil, desperdiçando energia preciosa que poderia ter sido melhor utilizada para atacar a barreira e expandir ainda mais a cidade. A fonte de luz era a própria Kolga. Prédios altos do tamanho de um arranha-céu foram erguidos logo atrás da barreira e da maioria de suas janelas de vidro vinham luzes multicoloridas que eram espalhadas e refratadas pelo conjunto, produzindo o brilho deslumbrante que o grupo de Lid tinha visto de uma distância. Não podemos permitir que você se mova de maneira estranha dentro de Kolga ou peça informações. Cada um dos tritões disse ao seu respectivo passageiro. Não existem turistas. Um segundo de espanto faria você se destacar como um polegar machucado. Faremos um tour completo pela cidade do lado de fora para que você possa estudar o layout de Kolga, para se familiarizar com o que é suposto ser comum para as pessoas que você está representando e para mostrar o pouco que nossos batedores anteriores aprenderam durante as missões anteriores.
Se as sentinelas detectarem você nadando com tritões, seu disfarce se tornará inútil e a missão falhará antes mesmo de começar. Vamos nos manter nas margens do anel de luz para que possamos ver o interior enquanto eles não podem nos ver. Mas você deve se esconder, apenas por segurança. Todos os membros do grupo de elite usavam uma armadura de Skywalker, então só pensaram em fazer com que suas roupas voltassem a ser uma camada de metal fosco que os cobria da cabeça aos pés, fazendo-os parecer pequenos golems. Elite não precisava da visão de 360 graus de solos para saber que as meninas provavelmente estavam tão chocadas que se esqueceram de como respirar. Ele tinha certeza disso porque sentia o mesmo. Kolga não parecia uma cidade medieval, muito pelo contrário. Até Belios, a cidade mais moderna que Elite já visitou no reino, parecia primitiva em comparação. Os edifícios não eram tão altos quanto arranha-céus, eram arranha-céus feitos de vidro, rocha e metal. Cada prédio era como um espelho gigante, refletindo toda a luz para o exterior, tornando a cidade visível de longe. Ali podia ver estradas pavimentadas por onde as pessoas caminhavam e o que pareciam ser sinais de neon e enormes telas colocadas no nível da rua para informar os cidadãos sobre os últimos acontecimentos ou anunciar novos estabelecimentos. Ali contou um total de 5 anéis concêntricos de edifícios onde as pessoas viviam. Cada anel foi disposto de forma a espalhar-se em vez de bloquear a luz que vem do sol no meio da cidade, iluminando a próxima linha de edifícios num efeito cascata. As pessoas iam a pé para chegar aos quarteirões próximos e aos carros voadores quando precisavam chegar ao lado oposto da cidade. Por meu criador! Solos ficou tão chocada que se esqueceu de que Menadion era sua mãe e não seu mestre. Desde o sonho com a morte de Valeron, ela finalmente começou a se considerar uma pessoa real. Essas não são carruagens, carroças ou diligências. Esses são realmente carros. Quem os fez, imbuiu-os com um simples feitiço de flutuação para torná-los leves e depois usou um sistema que gera pequenas rajadas de magia do ar para impulsioná-los em todas as direções. Lito olhou para os enxames de carros voando pela cidade. A simplicidade de seu design o surpreendeu, fazendo-o sentir como se de repente estivesse de volta à Terra e assistindo a um filme de ficção científica. A escuridão que cercava Kolga não era diferente da escuridão do espaço, dando à cidade perdida a aparência de uma colônia orbital. Os campos cultivados e os currais ocupavam todo o espaço dentro dos anéis dos edifícios que tinham sido claramente concebidos como primeira linha de defesa. Como Schott lhes dissera, a vida longa não passava de tortura sem comida, o que a tornava o recurso mais precioso. Os edifícios poderiam ser rapidamente reparados com magia e, portanto, corpos feridos, ao passo que levaria meses para cultivar uma única cenoura. Bem no meio da cidade, havia uma torre alta que causava arrepios na espinha de todos. Era mais alto, mais bonito e perfeitamente preservado, mas o design dos 2 primeiros andares era quase idêntico ao de Solos. No topo da torre havia um cristal de mana branco do tamanho de um homem adulto e acima dele estava o sol proibido. Era muito menor do que qualquer um imaginava, pouco maior que a casa de Lith. Solos pôde ver, graças ao seu sentido de mana, que enquanto o sol estava ligado a todos os seres vivos dentro de Kolga, a torre estava ligada aos edifícios que compunham os 5 anéis que cercavam os campos. Cada edifício foi colocado de modo a formar o ponto focal de uma série de conjuntos de proteção que envolviam a borda interna. Um feixe invisível de energia partiu do cristal de mana acima da torre e atingiu o núcleo de poder escondido dentro de cada edifício, formando uma complexa rede de feitiços que se sobrepunha perfeitamente. A torre estava logo acima do geyser de mana, absorvendo cada grama de seu poder, tornando-a quase invisível para a visão da vida. A torre não apenas usou a energia mundial para gerar todas as matrizes que mantinham a cidade protegida da água e dos invasores, mas também forneceu aos edifícios energia suficiente para abastecer elevadores, luzes e eletrodomésticos. A energia mundial do geyser de mana foi amplificada pelo cristal branco e então retransmitida para os núcleos de energia dos edifícios que a amplificaram ainda mais antes de espalhar a energia uniformemente, não deixando uma única faísca ser desperdiçada.
Após o término do passeio, os tritões voltaram ao nível do fundo do mar, usando correntes baixas e águas lamacentas para esconder sua aproximação à cidade. Uma vez lá dentro, nunca baixe a guarda. Cada habitante de Kolga é um lutador habilidoso. Eles podem não ser tão fortes quanto um desperto, mas seus ferimentos cicatrizam tão rápido que decapitá-los é a única maneira de matá-los. O tritão disse: a primeira coisa que você precisa fazer é nos sinalizar se consegue entender a linguagem de Kolga. Caso contrário, apenas Lip deve permanecer e verificar se sua condição permite que ele resista por mais tempo do que as criaturas normais, enquanto Plor e Aitista devem sair imediatamente. Se for esse o caso, ligue para nosso amuleto de comunicação por um segundo e iremos buscá-lo imediatamente. Se os distintivos de Leigain funcionarem, todos vocês devem ficar o máximo que puderem. Da ocorrência do melhor cenário, os tritões se amontoaram, permitindo que o grupo trocasse runas de comunicação com Ren. Lembre-se de que você não pode sair da cidade nem de Varp sozinho. Permaneceremos por perto o tempo que for necessário. Sempre que precisar ser resgatado, basta fazer uma ligação de um segundo e iremos até o local exato onde deixamos você. Ela disse. Continua no próximo vídeo.